Olá, gestor e gestoras! Seja bem-vindo a mais um Racicast, o nosso podcast muito especial com uma visão Cristo empreendedora, onde sempre visualizamos estudo de casos de empresários. Só para te lembrar, estamos na Tujo Lab, a nossa casa colaborativa. Se você também quer gravar o seu podcast, seu curso, você pode estar em contato que você vai ser muito bem atendido. E, como sempre, temos um convidado muito especial hoje aqui conosco, Anderson Simas, meu amigo, também cliente, e seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Tem uma empresa aí, já fez 30 anos esse ano, uma empresa muito legal, muito bacana. Então, seja bem-vindo ao nosso podcast. Vamos ter um bate-papo aí, muito show sobre empreendedorismo. Obrigado, Raci, pelo convite. É um prazer, uma honra estar aqui contigo. Vamos embora. Fazer um caldo legal aí. Com certeza tem muita história, é pai, empresário, trabalha lá com a família na igreja também, cristão. Então, olha, vai ser um bate-papo muito bom. Mas antes de entrarmos no nosso tema, deixa eu te lembrar, toda quinta-feira sai um novo episódio, então ative as notificações, tanto no Spotify quanto no YouTube, para que você receba o alerta que saiu um novo episódio, para que você não perca nada sobre essas nossas conversas que estão tremendas. Então, bora lá pro nosso podcast? Bora! É o seguinte, Anderson. Conta um pouquinho da sua história, Eu conheço o Anderson aí há um tempinho, mas eu acho que tem uma história bem linda por trás disso, Não foi alguém que recebeu nada de mão beijada. Nossa. Pouco do que eu já conheço, eu sei que passou muita luta, Então, conta pra gente lá desde o início, Como começou a Simas, do porquê. A Simas tem uma história muito engraçada no começo, que tem relação até hoje com o nosso slogan. Uhum. Meu pai começou vendendo tinta nas aulas de pintura. Legal. E aí, nessa época, eu era office boy. Eu tinha meus 15, 16 anos. Uhum. E aí eu entrei como sócio dele lá, para ajudar ele a vender tinta. Entendi. E aí, dado o momento, veio alguma crisezinha, alguma coisa aí financeira, eu fiquei sozinho. Ele saiu, eu fiquei sozinho. Daí eu comecei a vender tinta e entendi que eu podia vender porcelana também. Perfeito. Aí começamos a ir buscar porcelana lá no Paraná, onde tem uma fábrica grande. Perfeito. Eu devia ter 18, 19 anos aí. E aí eu comecei a visitar os cursos de pintura. Naquela época tinha muito curso de pintura em porcelana. Perfeito. E esses cursos, Raci, é interessante porque eles eram usados como terapia. Hoje a gente tem muitas técnicas de terapia, claro. Para curar a depressão, enfim, uma série de questões. Mas naquela época os médicos recomendavam muito, olha, vai procurar um curso de pintura em porcelana. E só para nós abrir um parênteses aqui, lembrar o slogan até hoje da nossa empresa, a gente já fez alguns rebrands. E a criação de sorriso, ele está sempre presente ali, todos os estudos feitos, voltando lá no começo. E aí eu comecei a visitar as aulas vendendo primeiro tinta, depois a porcelana. Perfeito. E aí eu tinha um chevetinho lá, botava as caixas atrás cheias de vaso, de prato, e aí uma caixinha de tinta, depois uma caixa maior, depois 2 caixas maiores cheias de vidrinho de tinta nacional e tinta importada. Legal. Isso lá por 1990, 91, por aí. Nossa. Assim. Antes de começar a empresa, E aí, cara, o que acontece? Eu chegava nas aulas de pintura, nos cursos, elas normalmente aconteciam segunda, terça e quarta, sempre na parte da tarde, que sempre, Eu chegava a brincava muito com aquelas senhoras e elas me adoravam, porque elas me esperavam para tomar o café. Entendi. Eu não esqueço que chegava lá na aula. Chegava lá com café, broinha. Isso, bolinho, elas faziam bolo, levavam, porque elas faziam esse café entre elas, Uhum. Um encontro de pessoas que iam ali para pintar e tal. E aí eu chegava sempre brincando, zoando assim, zoando no bom sentido. Olha, quanto é que custa essa garrafa? Olha, esse copo, dona Ângela, esse copinho custa R$10, mas a senhora veja bem, aqui já está incluso taxa de publicidade. Começava a fazer um monte de brincadeira, isso era divertido. Então, as senhoras de idade, as pessoas em estado, de depressão, ou sei lá, algum motivo, elas iam para fazer terapia. Chegava lá, aparecia um moleque lá para vender cheio de graça, elas acabavam gostando. Então, naquela época, quando eu comecei a empresa, antes ainda, eu já era muito assim na brincadeira, sabe? De contar piadinha, de fazer brincadeira em tudo. E aí isso, obviamente, foi crescendo. E eu vi que no meio dessas senhoras, que eram senhoras da alta sociedade, tinha algumas
professoras que pintavam para vender a porcelana pintada. Perfeito, entendi. Nessa Profissionalmente falando. Isso, pintavam para vender, porque eram peças que tinham valores agregados e as pessoas valorizavam muito. Hoje já não se valoriza muito um prato, um vaso pintado. Sim, eu lembro que a gente mandava fazer e ficava na estante assim, né, com aquele suportezinho e tal. Isso. Aí o que eu comecei a ver, eu visitando todas as aulas, de novo, tinha as pessoas que pintavam por hobby, para elas, para dar de presente, e muitas pessoas, muitas professoras, algumas delas mais aqui nos bairros, elas pintavam para poder vender. Como uma segunda renda, assim, para elas. Caramba, eu tenho a porcelana branca, tenho a tinta, tenho o óleo, tenho o pincel, eu vou começar a ver alguma coisa. E os cursos, eles aconteciam sempre segunda, terça e quarta. Na quinta, já uma aula ou outra, na sexta não tinha mais nada. Passou um tempo, eu fiz o quê? Segunda, terça e quarta eu atendi as aulas e aí comecei a fazer o meu negócio, né? Cara, é o seguinte, para uma professora, tem uma ali no São Vicente, o nome dela é Sandra, faz muito tempo. Vamos fazer o seguinte, tu quer tinta, tu quer comprar pincel, tinta e tal para pintar? Eu te faço isso aqui e tu me paga com pintura em prato. Perfeito. Quinta e sexta era o dia de vender, de sair visitar as lojas daí para vender o bendito prato. Tá, legal, né? Legal, Raci. Só que nessa época não existia internet, amigo. Sim, era bater na porta, né? Exatamente. Aí eu te pergunto, como é que tu vai vender? Aí eu nunca esqueço, cara. Pegava uma caixa dessas plásticas assim, cabia 70 pratos pintados. Cabia 2 no porta-mala de Chevette e 2 atrás do banco. E aí, cara... Torcendo pra não quebrar, né? Não, se passasse a lombada direto, Deus o livre. Já era? Já era. Quebrava. E volta e meia quebrava um. Cara, mas assim, cara, como hoje é fácil, eu fico muito olhando, eu já vi alguns podcasts, assim, de alguns empresários e tal, né? Hoje é muito diferente sim. empreender. Mas naquela época, cara, com 19 anos, onde é que eu vou vender esse prato? Sabe como é que fazia? A única jeito de fazer... Cara, eu ficava olhando um vendedor, outro falar... eu tenho uma cliente lá em Canelinha. Opa, Canelinha. Minha primeira venda, querendo ou não... é difícil acreditar. Peguei o carro, enchi com meus pratos e tal... Fui com o Chevette lá pra Canelinha vender. A mulher era contadora. Entendi. E tinha uma floricultura. Que legal. Olhou, nossa, que prato bonito. Arrematou uma caixa inteira. Eu falei, cara, que negócio legal esse. Achei o pote de ouro. Então era assim, cara, difícil de empreender, né? Mas pegou a dica, né? Aproveitou que o cara falou que tem uma loja lá. Pô, aí foi atrás. Isso. Né? Era a única forma, cara, de tu pegar. Porque não existia um site, não tinha um blog, não tinha nada. A única referência, lista telefônica. Sim. Amarelinha. A lista amarela, né? Muito diferente, né, cara, de hoje. Outra época de empreendedorismo. Eram outros desafios. E aí, aí começou a Simas, né? Nessa pegada. Então, eu comecei a vender lá. Aos poucos, as aulas foram diminuindo. Com o passar do tempo, as aulas foram diminuindo. Obviamente, a sociedade vai evoluindo, vão vindo outras técnicas, né? E eu comecei daí a ficar um pouco mais profi nessa área. Sabe qual foi o meu primeiro cliente, assim, potencial que eu vendi? Supermercados. Não sei se vai poder falar o nome, se não puder a gente corta. Pode. O Arker, lá de Brusque, cara. Legal. Compravam bem uma baita pra tu ver. Mas o Arker lá em Brusque. Aí depois veio o Hiper. Nossa, quando eu comecei a vender pro Hiper, aqui em Itajaí. Aí depois abri todas as filiais, o mini preço. Então a história foi ganhando corpo. Mas no desenvolver, aí eu diminuí os dias de visita às aulas de pintura. Começou a visitar cliente, lojas, pra vender o pintado. Uhum. Né? E aquela moça fazendo as pinturas pra ti ainda. Aí eu já tinha uma visão empreendedora, né? Daí eu já, tinha outro professor, tu quer pintar pra mim, eu pego teus pratinhos. Foi pegando vários daí. Aí já tinha vários, opa. Que legal. E uma coisa que me facilitou que é o seguinte, como eu estava no meio das professoras e vendia o material, isso me deu todo o know-how. Claro. Então, até hoje, isso me ajuda muito. Olha, muito longe eu já sei quem é que fez, quem é que não fez, qual é a técnica usada. Claro. Muito tempo, né? E isso me ajudou depois, né, na caminhada com a empresa. Então, já começou um ajudar o outro, que eu vendia a porcelana e vendia o material para pintura, daí já tinha um monte de professora e, acima de tudo, não foi o know-how somente. Isso é uma coisa que é legal para quem está assistindo a gente, de repente querendo entender ou aprender alguma coisa para fazer, para empreender, relacionamento. Perfeito. Qual é a principal, o que te abre portas?
É o dinheiro? É o nome? Não. Relacionamentos. Isso faz todo o diferencial na vida das pessoas. Então, as professoras gostavam muito de mim. E eu também Por gostava esse delas. dinâmico, bom humor, Alegre. alegria, conquistou o coração delas, né? Isso. E é legal, né? Quando uma pessoa agradável, Sim. né? Que tá sempre de bom humor, tá brincando. Não que não tenha os problemas, se resolvia os problemas. Nem sempre era tão fácil, mas se resolvia quando tinha os problemas. Mas, acima de tudo, eu tinha um bom relacionamento com todas elas. Então, isso facilitava um preço diferenciado, facilitava muita coisa. E aí, eu já fui vindo, e aí até que chegar um tempo, né? As aulas foram diminuindo até chegar um dia por semana e depois elas findarem, acabarem. E aí, claro, eu fui empreendendo com o outro lado. Nesse meio tempo, quando eu já tinha uns 2 anos, mais ou menos, assim, nessa brincadeira. Eu realmente, depois de 2 anos, a empresa tem 30 anos, o CNPJ. Perfeito. Mas, na verdade, o começo já foi um pouquinho antes. Já foi um pouquinho antes, daí dá uns 32. Aí, em 1994, eu caso, e em maio, e em dezembro, eu abro esse CNPJ. Perfeito, que leva o meu nome, né? Anderson de Simas. E aí, cara, eu comecei, então, já a melhorar. Daí eu já vendia para o Hiper, já vendia para o Arker, depois comecei, na época, eu vendi para o Angelone. Legal. E aí comecei já a melhorar. 6 anos depois, em 2001, eu acho, 6 ou 7 anos depois de abrir a empresa, eu faço a primeira feira em São Paulo. Ah, que legal. Já existia esse tipo de feira naquela época? Ela já existia há uns 10 anos, talvez, né? E era uma feira realmente de mudar. Era a maior, ainda continua sendo a maior feira de presente da América Latina. Legal. Até hoje a empresa faz parte, só que acabou. Era a Gift, né? Que era uma empresa, e hoje a Gift acabou, eles acabaram fazendo uma associação, a qual nós também fazemos parte, e que faz essa feira. Mas é a mesma feira, uma feira de presentes. E aí nós fizemos a primeira feira. E aí mudou totalmente a história da empresa, né? Porque eu coloquei a empresa numa vitrine... Pro Brasil inteiro. Pro Brasil inteiro e até fora do Brasil. A gente Legal. teve contatos de fora do Brasil. E isso nos colocou realmente num outro patamar. Naquela época já vendia vários tipos de produtos ou estava ainda só com porcelana? A porcelana e pintada à mão. Tem fotos disso, tá, que legal, cara? Eu tenho fotos, tem bastante história disso. Isso em 2001. E aí, realmente foi um outro... Daí, nesse tempo, a gente já começou, então, a evoluir, né? Já começamos a entender que, além da porcelana pintada, que era caro, que dependia de todo esse processo, podia botar o decalquezinho. Tinha um decalque que dava para aplicar num prato também. Olha, acho que ficaria legal. Pô, então a gente já começou a botar o decalque e pintura à mão. Decalque e pintura à mão. E aí foi evoluindo. Eu lembro que eu comprei o primeiro forno. Perfeito. Cara, era um forno grande. Ele era de material muito antigo, porque hoje os fornos são de lã de vidro. Antigamente era com tijolo refratário. Aquilo para esfriar levava um dia. Eu ia falar, devia ficar um quenturão dentro do galpão lá que olha, né? Não, nem era no galpão, era na área de trás da minha casa, na lavanderia. Nossa senhora, parecia que tá fazendo churrasco todo dia. Aquilo ficava um quenturão, cara. Na lavanderia tinha assim a máquina da minha ex e da minha esposa lá, né? O tanque, a máquina do lado, o armáriozinho em cima e uma mesinha com forno em cima. Que legal. Porque no começo, as professoras que pintavam para mim, elas queimavam, porque elas tinham forno, então me davam o prato prontinho, né? Já. Aí quando eu tinha forno, já comecei a trazer o prato para queimar em casa. Que legal. Enfim. E a gente começou a evoluir. Como foi indo e foi botando, já tinha a porcelana pintada à mão, tinha a porcelana aí com o decalque, aí aplicar o decalque e tal. Mas tem muitas curiosidades nessa caminhada, né, cara? Por exemplo, como é que fazia catálogo nesse tempo? Cara, tu tinha que pegar todas as peças, separar, levar no estúdio fotográfico, tu deve lembrar. Aquelas fotinhas, né? Ele batia as fotos assim, né, no estúdio e dava pra mim as fotos. O que fazia? Cortava a cartolina, comprava uma pasta da papelaria e fazia o catálogo. Muito bom, hein? E pra fazer a descrição... Já fiz alguns catálogos desses também. Era um tempo muito diferente, né, cara? Daí, então tem algumas curiosidades, assim, né? Uma outra curiosidade, cara, na empresa, quando ela estava no começo, assim, tudo muito difícil, né? Os canais de venda não existiam, entende? Daí... Passava pedido via fax. As pessoas nem sabem o que é isso. Né? Eu era o cara no bairro, eu tinha um fax. O fax ficava na sala de casa, pra te entender. Tirava cópia. Que legal, né? Aí, cara, olha só que fato interessante. Uma vez, né, tava assim, desanimado, porque é muito sazonal isso. Sim. Não vende, o que eu vou fazer? E não vende.
Ligou, pro telefone. Quando o telefone batia, era coisa linda. Hoje não, né? Não é mais nada de telefone, mas telefone batia. Bateu no telefone uma cliente lá, perto de São Miguel do Oeste. Maravilha, o nome da cidade, nunca esqueço. Perfeito. Peguei o carro, não tinha mais para quem vender, o que eu vou fazer? Eu acho que eu vou fechar a empresa e tal. Tinha um funcionário já na época. Peguei a caminhonete que eu tinha uma F1000. Fui para Maravilha. Quem não conhece Maravilha, eu vou falar. Fica para lá de Chapecó, 150 quilômetros. É mais longe que daqui a São Paulo. Eu fui lá para atender a cliente que ela ligou e disse que estava interessada em comprar. Só, eu estou interessado. Tá só interessado ainda, né? Interessado, escuta. Peguei o carro, fui para lá. Cara, é chão, Raci. Vai pra lá. Saí daqui de manhã, cheguei lá de noite, dormi no hotel. No outro dia de manhã, eu lá na loja, tudo bem? Eu sou o Anderson da Cima, LTG. Deixa eu ver o teu catálogo. Legal, bonito. Eu só queria dar uma olhadinha mesmo. Ai, que dor no coração, né? Voltei pra casa pra fechar a empresa. Sério. Eu vou fazer o quê? Não vende mais, vou pra casa. Depois de daqui lá, cara. Tá, voltei. Daí, no outro dia de manhã, quando eu chego em casa, eu nunca esqueço disso, cara. Liga um cliente de Uruçanga, o Marcelo. Até pouco tempo atrás ele ainda era cliente nosso. E aí fez um pedido bacana. Mas aqui do lado, aqui em Uruçanga, né? Do lado de Criciúma. Perfeito. E a mulher ligou, não tinha noção, não tinha visão. Fui lá pra Maravilha, que dá uns 600 quilômetros daqui de Itajaí. Então, esse fato foi... Eu lembro sempre dessa situação. Cara, que história bacana, né? Então, começou vendedorzão, né? E dá pra ver que tu é um bom vendedor desde o começo, sempre entrou nessa veia. E acho que até hoje tu ainda executa um pouco disso na empresa, essa parte de vendas e tal, de estar à frente dessa parte comercial, que é uma grande chave, né? Que muitos empresários não crescem porque não vendem, porque não vão pra frente, né? Mas também pode não ser só isso, né? A gente estava conversando aqui antes nos bastidores, contando um pouquinho dessa trajetória. Mas conta daí como é que foi esse segundo passo depois da feira aí, como foi crescendo, como tu foi estruturando a empresa, quantos funcionários você chegaram a ter? Cara, me lembrei de uma história muito engraçada. Depois da feira, claro, a empresa começou a tomar forma e tal, né? Nesse momento a empresa ainda era atrás da minha casa, vamos ter que acelerar um pouquinho, né? E aí, para adiantar um pouquinho mais, daí eu saí da casa que eu morava, e, né, fui morar e a empresa era só na área de serviço lá atrás. Aí dobrou a área de serviço, ficou pequena, aí eu saí da casa, veio tudo para casa. Foi expandindo, né? Até vender essa casa, ela entrou junto, né? Uma casa ali no bairro São Vicente, que é a casa que eu comprei, antes de eu casar eu comprei, reformei, daí fui morar na casa. Essa casa ela fez parte de uma negociação que eu fiz com um galpão grande, legal, onde hoje é a sede da empresa, onde Perfeito. A gente está. E aí uma coisa muito engraçada, um fato muito engraçado também, foi quando eu botei internet na empresa. E a internet era discada, cara. Imagina, né? Nossa, aí quando eu vi da feira... A gente já botou o primeiro modem, que não era internet de escada. Cara, pensa na conquista, uma internet... Internet ADSL. Cara, que conquista, porque antes era de escada, né? Sim. Que legal. Não tinha em todas as ruas, era muito difícil de conseguir. Isso, Aí botamos a ADSL. E daí eu só citei essa questão da internet para entender como a gente... Naturalmente foi orgânico, né? A empresa começou a tomar forma. O negócio, a operação, na verdade, começou a tomar forma de empresa. Já tem uma DSL, aí logo tinha uma central telefônica e a gente começou a evoluir. Aí com a feira também veio bastante representantes. Procurando e tal. Isso. Eu lembro, Raci, quando chegou em 2007, teve uma virada muito grande na empresa. Foi quando foi em 2008. Em 2007 eu comprei o Galpão, que é onde a gente está hoje, que é uma sede bem grande, bem ampla, bem legal. E depois, quando chegou em 2008, aí sim foi uma virada grande. Isso foi uma grande mudança que eu fiz. Eu tinha um valor assim legal, porque eu podia viajar para a Europa ou para os Estados Unidos com a minha família, tirar umas férias lá e tal. Ou eu podia contratar uma agência para tirar essa questão de catálogo, de fotos e tudo, e criar um catálogo profissional. Tem esse catálogo até hoje. Eu decidi contratar a agência. E essa agência até pertinho de onde eu moro ali, hoje ela não existe mais, uma agência publicitária, mas era uma das mais renomadas de Itajaí, para dar uma cara de um catálogo profissional. E uma hora dessa eu vou até te mostrar esse catálogo, cara. Lindo, devia ter trazido se eu tivesse lembrado. O catálogo foi feito por uma agência de publicidade, com texto. Cara, até hoje, isso foi em 2008, até hoje, tu pega esse catálogo na mão, tu vai ver que catálogo bem feito, que coisa profissional. Então a gente começou a dar passos mais largos, assim, né?
Depois dessa criação de catálogo, a gente já estava numa sede grande e tudo mais, chegou um momento que até aí fazia o quê? Pintura, pegava um decalquezinho que achava bonitinho e botava nas peças. Quando chegou uma determinada altura do campeonato, ou da história da empresa, não tinha mais como fazer, porque daí começaram a surgir grandes concorrentes, empresas estruturadas. Produziam mais em lote, o preço caía e tudo mudava, né? Para ter uma ideia, um dos nossos concorrentes, que é Imaginário, ela foi vendida para um fundo, depois esse fundo até vendeu, agora 2 anos atrás, foi vendido para o Grupo Americanas. Então, empresas gigantes mesmo, com grande potencial, com grande capacidade de investimento. Mas essas empresas começaram a mostrar uma outra tendência do mercado. E eu acho que foi o meu maior acerto, foi aí entender que o mercado não aceitava mais desenho, não aceitava mais pegar uma vaquinha ou uma florzinha e botar num copo, num prato. Que ele estava em mudança. Agora nós tínhamos que criar nossas coleções, trazer um conceito para ela. E aí eu contratei um profissional. Entendi. Que é a Karina, né? Mudou totalmente a história da empresa. Nós temos um catálogo por coleção agora e com artes próprias, ou seja, artes autoral. Hoje as nossas artes, algumas delas são desenvolvidas por artistas, até a profissionais renomados, profissionais que tem um custo realmente muito elevado e isso é que faz vender, né? Hoje a gente entende que uma arte ela precisa ser criada por uma persona e aí uma determinada faixa etária e tem várias questões aí que envolve, que é muito estudo para se chegar à criação de uma coleção mesmo, né? Para ela ter resultado, senão não tem resultado. Não adianta de nada também, né? E aí, essa foi a grande sacada. Aí nós já estamos lá em 2008, 2009, por aí. Isso mudou totalmente a história, a cara da empresa e fez a gente ficar com uma presença de mercado muito forte. Hoje a Simas tem... ela é muito maior de presença de marca do que propriamente fisicamente. De estrutura, isso. Ela é uma marca muito conhecida, muito bem conceituada. As pessoas... É muito fácil vender Simas hoje. Né? A gente está a nível de Brasil, né? Tem um site muito atuante, muito bem, ele é muito representativo em todas as áreas, tanto de retorno de investimento, quanto de como ferramenta de venda, enfim, é um site muito legal no site. Mas a marca em si, essa mudança ela nos ajudou a consolidar, né? E daí toda uma história que é aquilo que tu falou no começo, né, Perfeito. Cara? Uma empresa, ninguém fica no mercado mais de 5, 10 anos contando historinha. É verdade. Sabe, num vocabulário até um pouco chulo, mas enchendo linguiça, né? Como as pessoas fazem. Cara, ou tu apresenta, ou tu faz a diferença, apresenta alguma coisa, realmente um produto bom, vendável, né? Alguma coisa que faça a diferença, ou você fica fora do mercado. Então, essa mudança de entendimento, de ter as nossas artes autoral mesmo, né, projetos criados e assinados por nós, ou por artistas contratados por nós, e aí se guarda o direito da arte, a empresa tem um direito de todas as artes que produz, isso registrado e tudo mais. Foi um grande divisor de águas para a empresa. Com certeza, que legal. Dá para perceber, né? Porque passou várias trajetórias dessa empresa, né? Sim. Onde começou na época que não tinha nem telefone direito, tendo que visitar pessoalmente os clientes. Aí entrou na fase de telefone, fax, aí entra na internet, então recebendo pedido por e-mail, coisas do tipo. Hoje já estamos na atualidade, onde você recebe pedido através de um site automatizado, cai lá e tal. Então, e deu pra perceber que o teu acerto foi esse, como tu falou. Perceber que as coisas estavam mudando, tanto na forma de vender, quanto nos produtos que estavam sendo vendidos, na tendência do que era, e você foi acompanhando. E eu vejo muitos empresários que às vezes não acompanham as mudanças que acontecem e acham que o que ele fazia 20 anos atrás ainda vai dar certo. A forma como era vendida 20 anos atrás é totalmente diferente da forma como é vendido hoje. Total. Né? A necessidade também, né, Raça? É diferente. Né? Com certeza. Né? O público é diferente, é tudo bem diferente. Mas nem só de acertos temos essa trajetória e a gente sempre gosta de compartilhar com o pessoal que assiste com a gente um erro, né? Qual foi o maior erro aí dessa tua trajetória que você acha que trouxe um grande ensinamento? Porque eu acho que é muito mais barato a gente aprender com o erro dos outros do que com os nossos, né? Então, conta pra gente aí, qual foi o maior erro que trouxe um ensinamento legal pra
7 anos. Então, hoje, cara, eu consigo perceber, Rassi, que a minha falta de orientação, falta de conhecimento, falta de planejamento no início da empresa me atrapalhou bastante. Eu acho que isso foi o maior assim, erro mesmo. Não tive, até pelo que eu falei aqui antes, era difícil a informação, né? Não tinha informação não há tanto tempo. Também eu vim de uma origem muito humilde, muito humilde. Meus pais, não tive pai, a minha mãe é uma pessoa desprovida de intelecto, de conhecimento, apesar de ser uma excelente empreendedora, mas desprovida, né? Empreendia na feira, então não tinha nada disso. Eu não consegui, não tive orientação como planejar, como controlar, olhar para números, ter métricas, né? Como medir. Não tive nada disso. Quando eu me acordei para isso, já tinha mais de 15 anos de história. Entendi. Né? Então demorou um pouquinho a acordar, olhar para isso. Hoje está mais evidente. Eu não sei se tem pessoas que pensam na possibilidade, ou estão empreendendo, ou pensam na possibilidade de empreender, sem fazer um estudo de caso, sem fazer um planejamento, sem fazer um estudo de mercado, sem olhar para a tendência, olhar para a concorrência. Se a pessoa ou está empreendendo ou pensa em empreender e não olhar para planejamento, para necessidade de mercado, para um bom plano de negócio, está fadado ao fracasso certo, né, cara? Então, um dos objetivos desse podcast, como tu mesmo falou, é ajudar, orientar, né? Eu gostaria de frisar bastante isso. Se a pessoa está empreendendo, e tem muito, tá, Rassi, que está empreendendo e não quero olhar para número. Eu não quero olhar para o meu DRE, eu não quero planejamento. No meu caso, não precisa. Eu quero saber de finanças, eu quero saber da produção, eu quero saber só de venda. Se tem dinheiro, não. E sabe qual é o maior problema? É o seguinte, enquanto está dando certo, beleza. Daqui a pouco tem uma mudança ou de produto ou de comportamento da sociedade. E aí o negócio pega, você não tem um planejamento, você não tem uma estrutura, você não tem um lastro para te segurar no momento de aperto. E às vezes a pessoa até passa por esses apertos e acha que é normal. E não é normal, né? Eu vou dar um exemplo bem rápido, bem claro. Falando com um cliente semana passada, na pandemia cresceu muito a venda de decoração para dentro de casa, organizadores, essas coisas todas. Cara, era loucura o que se vendia disso, madeira e tal. Nós investimos muito nisso e vendemos muito. Passou a pandemia, as pessoas querem o quê? Viajar. Perfeito. Praia, viagem e tal. Tava trancado, né? A venda de decoração, acessórios para casa caiu, despencou. O cliente falou, Anderson, o que eu estou vendendo aqui? Chaveirinho, imã, aquela outra loja de decoração que eu tenho, ela caiu. Que ele comprava. Nesse caso, ele comprava de mim somente as peças para decoração, que a gente tem também. Mas caiu drasticamente. Se a pessoa não está atenta a isso, mas como ficou ruim de uma hora para outra, foi o governo que mudou, foi isso, foi aquilo, não é. Precisa ter a visão ampliada e entender essas mudanças. Tem uma frase que eu li no livro que eu acho que é muito interessante, que foi o Napoleão falando o seguinte: eu não vi nenhum exército ganhar uma guerra com um plano, mas Napoleão nunca foi para uma guerra sem um plano. Não é porque existe um plano que você vai executar 100% o que está dentro dele, mas o fato de você não ter é um dos primeiros indícios de que você vai fracassar. Sim. Porque quando vier o momento de dificuldade, você não sabe o que você precisa fazer para agir. Você não conhece os seus números. Né? E quem não conhece os seus números, infelizmente, está condenado a ver o seu fracasso. Então, é muito importante realmente, né, estar acompanhando e dar uma diferença muito grande. E vindo de alguém que já passou por essa trajetória e pode olhar e ver que dá diferença, né? Então, isso é bem legal. Mas, conta pra gente como é que é um pouquinho da tua rotina hoje. Tu ainda trabalha na parte de comercial da empresa, então tu sai visitando o cliente. Como é que funciona hoje? Esse é o que tu gosta de fazer ou não? Cara. Eu gosto muito dessa parte comercial. Eu sempre fui muito comercial, né? E não é a coisa que eu mais gosto na vida, de sentar e olhar o DRE. A gente tem uma reunião mensal lá, né, na empresa, onde reúne todos os colaboradores da empresa e trata todos os assuntos e tira um tempinho também para olhar números e tal. As minhas segundas-feiras, elas são mais de reuniões mesmo, de planejamento, PCP, comercial, financeiro, semana, como é que não é e tal. Nas terças e quartas-feiras eu gosto mais de ficar mais no comercial, contato clientes, essas coisas todas.
E quinta e sexta, ou quarta e quinta, dependendo. Eu não sou uma pessoa que tem uma rotina certa. Exato. Não, minha vida não tem rotina. Disciplina sim, rotina não. Não tenho. Então eu estou aqui, poxa, o cliente... Já aconteceu de estar aqui, o cliente nos diz, cara, a gente quer fechar um negócio contigo, com a empresa, hoje a gente tá dentro de vários players, assim, muito grande, muito gigante, que exige, às vezes, negociações, amostra, troca, enfim. Você está no Rio de Janeiro amanhã de manhã, lá eu saio com uma mala, pego, e tanto é que eu já tenho uma mala na minha casa, eu tenho uma malinha Quase pronta. que pronta, assim, né? Não, aquela ali é só é a roupa, aquela que troca diariamente, porque tudo que é de higiene pessoal já tá ali, já tem ela prontinha, desse tamanho, bem certo. Então, segunda-feira sempre de olhar para dentro da empresa. Gestão, exatamente. Reuniões, enfim. Olhar números, projeção que passou, projeção de semana, necessidade dessa semana, enfim. Terça e quarta comercial, quinta e sexta, normalmente de outubro a novembro eu faço aqui a região, alguns clientes. Gosto muito de ir a campo, conversar com clientes. A informação tá lá, né? O ouro tá no campo, né? Não adianta. Tu quer fazer diferença no teu negócio, sai de trás da mesa. Não existe você criar um negócio de sucesso. Eu não conheço o mercado muito assim, digital, mas eu tenho certeza que mesmo no mercado digital você precisa ir para campo para entender o que está acontecendo lá no PDV, para daí você poder criar um conteúdo. Agora, vou te dizer, você quer crescer, quer criar produtos inovadores, quer estar à frente, saia de trás da mesa e vai ouvir o cliente no campo. Além de você aprender, crescer como gestor, como criador, no meu caso, criador de produto, a gente vem de conceito, vem de criação, você vai crescer como pessoa também. Perfeito. E como relacionamento. Com certeza. Isso abre muitas portas de relacionamento. Eu falo para meus clientes, cara, não quer ir lá, faça feedback, faça pesquisa de satisfação, manda lá um formulário, peça para o teu cliente preencher para saber o que ele gosta, o que ele não gosta. Né? Às vezes as pessoas não sabem quais são os problemas que eles têm dentro. E é só perguntar, o cliente está ali prontinho para te falar. Né? E é o cliente que diz para onde que a gente vai andar, qual aí. é a tendência. Não somos nós. Eu não tenho muita... é muito interessante, Raça. A gente vai muito para feira. Agora, semana que vem, a gente está embarcando domingo agora para São Paulo e só voltamos no outro domingo. Vamos para essa feira, que são 2 edições anuais, né? Então, a Simas vai estar lá. Se alguém, lojista, estiver nos ouvindo, a Becasa, de 7 a 11. Nós estaremos lá do dia 5 ao dia 12, que são de montagem, enfim. Quem diz se esse copo vai vender com isso aqui, ou com uma linha aqui em cima ou não, não é eu, não é o lojista que compra de mim, é o cliente final. Claro. E quem tem o feedback do cliente final é o teu lojista, ou até mesmo tu lá na ponta conversando com o lojista, no nosso caso o lojista, né? Ou grandes empresas, é o lojista que traz, porque é o cliente final que diz para onde que você vai e como que você vai. Aí eu quero criar essa garrafa e pintar ela toda de preto. Amigo, agora não é preto, é vermelho que está vendendo. E o cliente que diz, né? Exato. Então não somos nós, não é a nossa expertise. Eu ia falar que em feira, bem rapidamente, os clientes costumam muito me chamar, porra, assim, mas eu queria te parabenizar, essa arte aqui ficou show, né? Cara, mal sabem as pessoas que eu não sei qual é a cor que combina com qual cor. Eu tenho, claro, uma certa experiência, mas o que eu sei fazer? Eu sei contratar bons profissionais. E aí a gente entende a necessidade do mercado e passa para o profissional que vai desenvolver isso. Mas as pessoas costumam muito vir me parabenizar. Parabéns por isso, por essa arte, ou por essa coleção, ou aquela do ano passado, ou essa que foi lançada agora, me parabenizar. Eu não entendo muito de criação de arte. Não sou o cara criativo. Não sou, mas eu entendo, eu sei fazer a conexão. Perfeito. O que é fazer conexão? Tu vai lá no mercado, entende tudo que está acontecendo. É por aqui que a gente vai. Perfeito. Né? Que legal. Então o campo nos dá esse direcionamento, né, cara? Muito legal, que história. E você acha que já atingiu sucesso? Acho. Show de bola, hein? Gosto assim, ó. Resposta na ponta da língua. Certo, cara. O sucesso, ele é muito subjetivo, né? Ou depende do ponto de vista em qual área, mas eu me considero uma pessoa, sim, abençoada em todas as áreas da minha vida. Né? Falando de empresa, construir uma marca que tem uma presença de mercado muito forte, bem reconhecida, isso já é sucesso, né? Da forma como pai de família, como esposo, tem um relacionamento maravilhoso, casado com uma mulher que é uma mulher incrível, uma mulher de verdade, uma mulher inteira. Temos 4 filhos, todos os filhos nossos estão na obra, estão no ministério, cada um tem o seu ministério, estão à frente de algum... Família muito bonita. Então, não tem.
eu sempre falo o seguinte, tudo que está vindo para a gente já está no lucro há muito tempo. Deus foi muito generoso conosco, comigo e com a Andréa. Até me emociono, mas por alegria, né? Porque a gente tem 4 filhos e todos eles estão à frente de algum ministério. O Ian, por exemplo, está à frente da Igreja de Navegantes, a Maria Eduarda Pissarras, a Maria Júlia... O MSK. E a única que não está na igreja congregando, no mesmo ministério, está num outro ministério, mas também está à frente de um grupo de dança, o esposo dela também. Todos são obreiros na igreja. E o André também. Então, se isso não é sucesso, eu não entendo mais o que é sucesso, né? Ter saúde, ter disposição e ter uma história dessa, eu tenho, para mim, hoje, eu tenho atingido sucesso em todas as áreas, nos relacionamentos, no ministério e na empresa também, como empresário. Me considero um homem realizado. Com certeza. E abençoado por Deus. Com certeza. Parabéns, é uma família muito linda, uma família que tem uma paixão muito grande pela obra, dá para ver, né, na vida da Maria Eduarda, da Maju, né, do Ian também. Ele sempre foi, na época que eu estava mais próximo dele, a gente conversou bastante, ele sempre foi muito, né, com muito vigor e hoje está lá tocando, então dá para ver esse trabalho muito bacana. Tá? Obrigado. Que show. E, né, como eu falei pra ti, não tem como a gente construir uma empresa de 30 anos sem uma coisa que pra mim é muito importante, que a gente chama de princípios. Né? Eu gosto de conversar bastante sobre princípios, porque eu acho que é isso que norteia a nossa vida e nos ajuda a tomar as decisões de uma forma muito mais fácil e muito mais tranquila. Né? Então, conta pra gente quais são os principais princípios que pro Anderson hoje são inegociáveis. Né? Que não, cara... Não importa o que for, eu perco uma venda, mas eu não quebro esse princípio, né? Eu sempre zelei e eu costumo falar para os clientes que tem algumas coisas que eu falo para colaborador, cliente. Respeito e educação não se abre mão. Dentro da empresa, a gente costuma muito valorizar os nossos colaboradores. Ambiente, se está em pé, se está numa posição confortável, enfim. Então, respeito e educação, para mim, não se abre mão. Um outro princípio é a justiça. É diferente de ser idôneo, de ser correto, de ser honesto e de ser justo. É um cara sério. Sim, sério é uma coisa, justo é outra. Justo é dar, de fato, aquilo que cada um merece ou aquilo que é de cada um, né? Então, eu já tive várias questões assim, e isso tinha mais antigamente, hoje está mais anivelado, mas, por exemplo, tem determinado cliente que não está muito ligado, pode vender esse copo por 15, mas o preço que dá para vender e que é viável vender é por 12. Então, mesmo que esse preço possa sair, se eu ver, se a minha visão alcançar 15 e o correto for 12, ele vai ser baixado o preço. Como também vai ser aumentado se for o caso. Então, eu acho isso muito legal, tu ser justo. E não dá para abrir mão da honestidade, né, da verdade. Não tem como criar uma história... sabe, não faltando com a verdade. Porque a verdade ela vai fazer falta em algum lugar, ela vai te fazer falta, não tem jeito. Não te dá durabilidade no tempo, né? Se você não tem verdade, né? Não se sustenta, a história não se sustenta. Então, para ter uma história concisa, uma história bem estruturada, ela precisa ter verdade, precisa ter respeito, precisa ter educação e precisa também, cara, além de respeito, educação, precisa ter dedicação. E precisa ter amor. Essas coisas não dá para abrir mão. Respeito, educação, ser justo e ter amor em tudo que faz. Isso não quer dizer que a gente vive num mar de rosas, né? Tem os dias que tem a briga, que tem a discussão, que tem problema. Tem muitos, mas eu assim, às vezes eu tenho que resolver um assunto sério, chamar alguém para falar, e quando eu vejo que eu vou falar alguma coisa, já vai sair uma palavra ríspida ou... Não está na hora ainda. Quando é que é a hora de falar? Quando você vai tratar essa situação com amor. Aí, mesmo que de uma forma mais ríspida. Mas com amor junto. Eu sempre digo... A gente como gestor já passa, e tu também é gestor, tu sabe. Para mim, a coisa mais constrangedora é estar conversando com uma pessoa sabendo que a pessoa está faltando a verdade contigo. Eu já passei por muitas situações dessas. Quando é uma pessoa da minha idade, agora eu já estou um pouquinho mais velho, cabelo branco, mas eu era muito novo. Com 30 anos eu já tinha 10 de empresa, tu imagina. E é muito novo. E eu tinha colaboradores com 40, 50, 60 anos. E eu sabia que a pessoa estava na minha frente e estava mentindo. E eu tinha que ajudar a pessoa a me mentir para não constranger ela. Que situação. Porque vai constranger um cara, eu tenho com 30, vou constranger um cara de 50, 60. Aí eu esperava o momento certo, aí que eu tô falando, entra a história do amor.
E aí tu chama atenção, puxa a orelha de tudo quanto é jeito. Com amor, não dói. Perfeito, é verdade. A palavra de Deus diz isso, né? Que mesmo que for repreender, repreenda com amor, né? E aí essa é a forma correta que a gente tem que acabar lidando, né? Com todas as pessoas que estão à nossa volta. É verdade. Que bate-papo legal, mas infelizmente chegamos ao final aí do nosso podcast. Eu acho que tem uma história aí para uma parte 2, né? Dá pra gente continuar e contar um pouquinho dessas viagens doido que tu tem aí, né? Que visitou o cliente e tal. Então a gente marca mais pra frente para conversar mais um pouquinho só sobre viagens comerciais, que vai ser muito legal. Né? Muito obrigado antes por ter aceitado o nosso convite, compartilhar um pouquinho da tua história, compartilhar esses princípios que são muito ricos. Eu acho que deu para tirar bastante conhecimento legal aí para o pessoal que está empreendendo, para realmente levar uma longevidade nas suas empresas. E para o pessoal achar a Simas, né? Como é que eles podem encontrar, qual que é o site, qual que é o Instagram? Conta para o pessoal aí como é que eles podem encontrar o trabalho de vocês. Vamos lá. Raci, primeiro, obrigado pelo convite. É sempre um prazer compartilhar, falar um pouquinho da história. É bênção, maravilha. O Instagram vai estar aqui, no rodapé do site, do vídeo. E o nosso site é www.simaspresentes.com.br. Aí é fácil de nos encontrar, todo o nosso mix de produto, toda a nossa proposta de trabalho, está tudo lá. Show de bola, hein? Muito obrigado mesmo. Fiquei muito feliz nesse bate-papo. E você que está assistindo a gente, né? Só lembrando, ative as notificações, porque toda quinta-feira sai um novo episódio. Se você quer conhecer um pouquinho do trabalho da Simas, entra lá no site, tem uns presentes bacaníssimos, né? Tudo muito bem elaborado para você botar na sua loja. Dá para fazer uma criação específica para sua própria loja. Sim. Quero montar uma coleção específica da minha cidade. Eu sei que dá de fazer. Então eu tenho certeza que você pode inventar muitos sorrisos, né, com as Simas Presentes. E você que está assistindo, gestor e gestora, muito obrigado por estar conosco. Aquele abraço, até o próximo episódio e tchau!